dúvida nenhuma, quando você fala da ideia da escolha do Sartre, que nós somos condenados a escolher, né? Acho que a Thatcher não foi tão longe assim na ideia, né? A Thatcher, Margaret Thatcher, ela tinha um acrônimo que ela usava que era TINA. There is no alternative. Que ela abreviava com TINA. T-I-N-A. Né? Como se fosse uma coisa assim, quando você vai dizer alguma coisa importante, você começa falando TINA. Ou seja, não há alternativa ao que eu vou dizer nesse sentido. Não há escolha para o fato que você deve escolher. E a afirmação dela, eu diria que era uma afirmação, a ideia dela era assim: numa sociedade de liberdade individual, em que as pessoas vão se acostumando, e veja, se você vê, por exemplo, o movimento de refugiados sírios em direção à Europa, é um movimento, claro, fugir do sofrimento da guerra e tal, mas é um movimento que os refugiados, quando você entrevista eles estão no sul da Europa, todos querem ir para a Alemanha. Eles querem ir para a Alemanha por quê? Porque a Alemanha é rica, tem direitos e eles são livres. Então, assim, esse modelo esse modelo de que a liberdade é vivida como: eu posso ir ao cinema se eu quero, eu posso me separar se eu quero, eu posso acreditar no que eu quero, certo? Então, o Sartre, claro, faz uma afirmação muito mais profunda do que o que a Margaret Thatcher está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a afirmação da Margaret Thatcher, ela vai mais ao encontro da vida tal como ela é, certo? O Sartre está fazendo uma afirmação ontológica. A Margaret Thatcher está fazendo uma afirmação de quem anda de metrô, certo? Ou seja, de alguém que está no seu movimento cotidiano. Bom, o problema do eu, que inclusive, se a gente pensar, por exemplo, na espiritualidade budista clássica, né, e a ilusão com relação ao eu, né, e é interessante como esse tipo de coisa aparece em matérias da vida simples. Aparece sempre no sentido assim, olha, se você ficar muito apegado, teve alguns meses atrás, teve uma matéria de capa que era como lidar com a bagagem pessoal. Ou seja, lide com aquilo que é memória familiar, retirando da memória familiar aquilo que soma ao seu equilíbrio e autonomia. O resto você jogue fora. Então existe claramente a ideia de que você pode escolher dentro das... eu quero lembrar do meu aniversário de 10, mas não o meu aniversário de 5, sei lá. Né? Então eu quero lembrar da minha avó materna, mas não quero lembrar da paterna, por exemplo. Né? É esse tipo de escolha que está em jogo, que é uma escolha de um sujeito, vou usar uma palavra que está na moda, que é uma das palavras que o Eros mostra, self-empowerment, que eu acho uma palavra feia pra cacete em português, empoderamento, mas que é uma palavra que está por aí com valor positivo agregado a ela, empoderar o sujeito, né? Você empodera o sujeito, ele vai e escolhe o que ele quer. E normalmente o que ele quer, quando ele consegue escolher, é viajar de férias, é TV a cabo, é escolher uma religião que encha menos o saco dele, é isso que ele vai escolher, né? Então, se eu acho que a gente pode dizer que as filosofias centradas no eu em algum momento chegam à conclusão de que o eu não sustenta o mundo, por exemplo, né? E nem sustenta certeza nenhuma. Uma religião como essa, esse tipo de espiritualidade, é muito mais espiritualidade do que religião, né? Eu estava falando aqui. Se uma espiritualidade como essa pode acabar se implodindo, é assim, eu acho, só se o sistema, e aí nesse caso eu vou ser bem marxista, porque eu vou falar da infraestrutura, né? Só se o sistema que produz riqueza implodir. O capitalismo, ele teve umas crisezinhas, ele nunca teve grandes crises. O Marx, inclusive, achou que o capitalismo explodia na época da vida dele, porque ele via as greves em Manchester. Era mais ou menos como você passar pelo eixo monumental em Brasília e ver uma greve parando o trânsito e chegar à conclusão que vai acabar o capitalismo por causa daquela greve. Certo? Então, assim, o capitalismo ele tem altos e baixos, mas desde o final do século XVIII para cá, o mundo só enriquece.
né? Só aumenta a riqueza, só aumenta a riqueza material, só aumenta as condições de vida de grupos cada vez maiores, certo? É claro, tem pessoas que têm 17 Rolex, mas a mim pouco importa que tem gente que tem 17 Rolex e vai herdar mais 25 Rolex. A mim me importa se eu conseguir ter televisão em casa. E isso aumenta cada vez mais. Portanto, o argumento de que o processo é de concentração no número cada vez menor é falacioso. Ele concentra cada vez maior no nível menor cada vez mais alto. Mas a camada média aqui, ela cada vez mais tem acesso a comprar televisão, carro e por aí vai. Então eu acho que só implode do ponto de vista prático se implodir o sistema que a sustenta de opção e de commodity. O que eu acho é que ela vai produzindo opções. Então ela produz, por exemplo, retiros espirituais onde você pode refletir sobre a massificação da espiritualidade. Aí você pode ter esse produto, você vai fazer um retiro espiritual com pessoas preparadas que refletem sobre como... Você vê isso, por exemplo, no mundo corporativo. O mundo corporativo normalmente é motivado por palestras motivacionais. Mas aí determinadas corporações ou setores que trabalham com produtos que são meio complicados, aí buscam palestras que não sejam motivacionais, mas que lidem com problemas concretos. Por exemplo, quem lida com fraude começa a ficar duvidando do marido da mulher. Então tem que falar disso com eles, porque senão eles não se tocam que quem trabalha com fraude e seguro começa a achar que tem fraude em tudo quanto é lugar. Ou seja, você tem um produto, entende o que eu estou dizendo? Então assim, eu acho na realidade que ela não necessariamente implode. A sociedade de mercado, ela não implode. Hã? Ela vai se reinventando. Tem um ditado árabe muito interessante, muito engraçado, que recentemente eu estava num almoço com árabes e ele me contaram, achei muito engraçado, que assim, ele veio uma comissão árabe dos Emirados aqui para o Nordeste para fazer investimento. Então o líder deles lá falou: eu sei que vocês estão aqui em crise, o Brasil está em crise, mas você sabe como os árabes dizem, quando existe crise as pessoas choram. Alguns choram, outros vendem lenço. A gente veio aqui vender lenço, certo? Então assim, a sociedade de mercado ela funciona desse jeito. E eu acho que a gente tem perdido muito tempo não pensando no que a sociedade de mercado é, porque a gente fica preso em metafísicas de crítica dela e não percebe inclusive os problemas de fato, e um deles é isso. Não parece que implode. Eu acho que ela vai produzir, na medida que tem a demanda, ela vai produzir nichos de espiritualidade em que você chegue lá e diga: não, mas essa espiritualidade centrada no eu é um absurdo, isso é vazio. Mas você escolheu, pagou o retiro, gosta do que está sendo falado lá, se sente fazendo parte, e aí está tudo bem.